Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de junho de 2014, é um sábado, o verbete é de número 3067, ele tem 5 páginas, 52 elogias e 15 máximas. O tema é leitura terapêutica e foi escrito na especialidade mental somatologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Tatiana Lopes. A Tatiana Lopes, ela é graduada em biblioteconomia, especialista em gestão pública, é brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 2002 e docente da Conscienciologia desde 2004. A leitura terapêutica é a ação, ato ou efeito mental somático de a consim apreender o conhecimento do conteúdo do texto esclarecedor lido, a fim de analisar, avaliar, corrigir e reverter para melhor a própria realidade consciencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da leiturologia, os impacto-pensenes, a impacto-pensenidade, os autopesquisopensenes, a autopesquisopensenidade, a qualificação da autopensenização, a conexão do holopensene sadio através da leitura esclarecedora, o holopensene terapêutico do texto tarístico. Na fatologia, a autopesquisa enquanto base do processo de autocura, a leitura tarística auxiliando a autoanamnese e o autodiagnóstico, a autoprescrição biblioterapêutica, o autodesassédio mental somático, a lexicoterapia, a leitura reflexiva, a higiene mental, o desenvolvimento da capacidade crítica, a autodesrepressão intelectual, as recins mentais somáticas, a impactoterapia promovida pela GESCOM esclarecedora, o heterodesassédio mental somático do público leitor e a interassistência mental somática. A gente chama atenção que a fatologia tem 29 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, a gente leu só alguns itens. Na parafatologia, a leitura terapêutica enquanto porta para a intervenção extrafísica de amparadores, a atividade intelectual facilitando a conexão com os amparadores extrafísicos, as inspirações extrafísicas prescritas na leitura de determinado texto tarístico e os insights extrafísicos a partir da leitura esclarecedora. Na argumentologia, nós destacamos a enumeração que tem aí, cujo subtítulo é Tecnologia, segundo a autoconsciencioterapia, isso mesmo. A verbetógrafa colocou 11 variáveis técnicas da leitura terapêutica, visando a identificação e remissão das automanifestações nosográficas. Na remissiologia, nós destacamos autoabertismo neopensênico, bibliofilia, leitura correta, lexicoterapia e técnica autopesquisística antonimológica. A frase enfática: a leitura terapêutica é recurso eficaz a ser aplicado na remissão das automanifestações nosográficas e na melhoria da hiperacuidade da consim quanto à autorreeducaciologia. Questionologia: você já aplica a leitura terapêutica da qualificação das automanifestações? Quais os resultados obtidos até o momento? Na bibliografia específica, a autora contribui com 3 fontes de referência. A mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens. Autoesclarecimento, autorreeducação, grafoassistência, autodesassédio, autoneoverpom, hiperacuidade, aprendizagem, autorreflexão, lexicoterapia, biblioterapia, neocognição, cognitiofilia, reciclofilia, autoconsciencioterapia, interassistenciologia, mental somatologia, autodidaticologia, terapeuticologia, comunicologia e leiturologia. Bom, antes de passarmos aqui para você, eu queria fazer a divulgação, um convite, na verdade, para o ECP3.
A Evolucim, que é uma instituição conscienciocêntrica responsável para o desenvolvimento, né, da Conscienciologia para crianças e adolescentes, ela está fazendo esse CP3, que é um curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, cujo recurso vai ser revertido para a construção da sede própria deles. Então, assim, a gente que está nessa vida mais adulta, né, a gente vai investir para a próxima vida da gente. E quem tem filhos, e a gente também interessa que as crianças e adolescentes já entrem em contato direto aí com a Conscienciologia, né? Então, a vantagem desse ECP3 é que é um curso aberto. Então, toda pessoa, independente de já ter tido algum curso ou não da Conscienciologia, ele pode fazer o ECP3. É o ideal também para parentes, amigos, retomadores de tarefa. Então, você tem um parente ou tem um amigo interessado, meio desconfiado, mas querendo saber o que é Conscienciologia, é um bom curso para trazer, para fazer. Será no período 18 a 20 de julho de 2014, no Hotel Carimã, em Foz do Iguaçu. Como eu disse antes, a renda será para construção da sede própria da Evolucim. Mais informações e inscrições pelo site www.scp3.com.br. A gente aguarda todos vocês. E a promoção da compra antecipada do Léxico de Ortopensadas, tá? É um novo tratado do professor Valdo Vieira, são 2 volumes. Os 2 volumes, o preço normal dele é 340, mas na compra antecipada você paga 272. Então, você contribui com essa mega produção, né, esse novo tratado do professor Valdo Vieira. Como é que a gente pode entrar nessa promoção? Pode ser entrando em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407 ou com a Epígrafe 45 código de área 35250867. A Epígrafe também tem o Shopcons, www.shopcons.com.br. E o frete é pago pelo comprador. Mas eu sempre dou uma dica aqui, é o seguinte: faz a compra, seja por telefone. Eu não sei se no Shopcons tem a opção de fazer sem o frete. Mas se não tiver, faz um outro percurso aqui. Vem aqui, se programa para vir aqui pegar o livro. Pessoalmente ainda passa uma semana aqui com a gente, não, uma semana ou mais, né? Com a gente aqui nesse balneário energético, tá bom? Então, vamos aí entrar nessas 2 promoções aí, nesses 2 convites aí. Bom, Tatiana, agora a gente queria saber de você o que te motivou a escrever esse tema de verbete, né? E o que você percebeu durante a elaboração desse verbete, assim, de confluência, né, com o tema. Tá, boa tarde a todos, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade aí de estar aqui defendendo um verbete, agradecer a equipe da Enciclosapiens sempre ajudando a gente assim bastante na confecção do verbete, nas revisões. Sim, mas nós é que agradecemos a sua participação. Mas sempre é um privilégio estar aqui, né? Então assim, é bom a gente agradecer. E eu queria, assim, esse verbete é um verbete gratulatório. Porque, assim, teve um dia que eu comecei a lembrar de todas as leituras que eu tinha feito e que tinham me ajudado a fazer algum tipo de recim, ou tinha me ajudado a ampliar minha visão de conjunto, enfim, que tinham sido, de alguma forma, tinham sido terapêuticos. Eu falei assim, gente, tem que escrever um verbete sobre isso. E eu achei curioso assim, que na elaboração do verbete, foi um dos verbetes assim, mais gostosos de escrever, assim, que eu senti mais bem-estar escrevendo. E é interessante porque eu fiz bastante pesquisa, assim, tanto em livro quanto nos verbetes, tanto assim na literatura da Conscienciologia quanto fora. E eu achei curioso porque não tem muita coisa escrita sobre associação. Eu achei que ia achar um monte de coisas, né? A gente acha muito na literatura fora sobre leitura de livro de romances, né, de literatura. Mas a literatura esclarecedora você não acha muita coisa, né? Então, assim, eu achei curioso, porque eu achei que eu ia achar mais coisas escritas, e acabou que assim, muito do que está aqui é observação da minha experiência mesmo.
Então vamos agora às perguntas dos teletertulianos. Em Megapensenologia, página 38, segunda linha, poderia explicar o megapensene, leiturofilia exige autopensenização? O que eu entendo aí desse megapensene é que, assim, gostar de ler, gostar de pesquisar, gostar de ler a obra das outras pessoas vai exigir de você pensenizar a respeito daquele tema que você leu, né? A leitura, ela gera, naturalmente, ela gera reflexão, né? Principalmente a leitura esclarecedora. A leiturofilia está diretamente relacionada com a autopensenização, a autorreflexão. É quase que um sinergismo, né? Leitura esclarecedora, autorreflexão. Porque se você não penseniza sobre o que você lê, você não vai ter o gosto pela leitura também, né? Ela exige. Não, e assim, você não vai aproveitar o conteúdo que está ali, né? Patologia, página 38, segunda linha. Como funciona na prática a autoprescrição biblioterapêutica? A autoprescrição biblioterapêutica. Então, assim, na verdade, aí na argumentologia, nessa tecnologia aí, há essa descrição dessa técnica aí, né, da autoprescrição biblioterapêutica, né? Então, o passo a passo aí para você identificar qual tema que está te incomodando. Tem alguma coisa que está pegando ou que você não tá se sentindo bem com aquela situação, que você não está sabendo lidar direito com uma situação? Então, você vai fazer uma autoprescrição biblioterapêutica, ou seja, quais as leituras que eu preciso fazer para ampliar meu entendimento desse tema, para eu ampliar o meu autoesclarecimento. Porque, assim, se eu estou sofrendo com aquela situação, muitas vezes é a ignorância, ou eu não estou sabendo lidar com aquele tipo de situação. Então, a autoprescrição biblioterapêutica é a pessoa assumir essa responsabilidade, né? A pessoa fazer a autoconsciencioterapia e buscar na literatura o que tem já escrito de outros pesquisadores que já passaram por aquela mesma experiência e que superaram, e quais as técnicas que eles usaram, qual foi a terapêutica que eles usaram que eu posso usar para mim também. Enfatologia, página 38, final da terceira linha de baixo para cima. Como reverter a preferência pelos conhecimentos prontos e pseudo-verdades não prioritárias à evolução existente às pencas nas livrarias? Aí a pessoa vai ter que usar a criticidade dela, né? Então, assim, você vai ler, aí tem uma técnica, até um verbete, que é aquele aperitivo intelectual. Muito né? bom esse verbete. Que é um verbete da Conscienciologia, em que você vai ver lá no sumário, na orelha do livro, lá na introdução, do que aquele livro trata. E você vai ver se ele é um livro mais esclarecedor ou é esse tipo de livro aqui, né, que traz aí conhecimentos prontos, pseudo-verdades não prioritários, que é o chamado água com açúcar, né? Ou senão, assim, tem muito livro que é chamado de autoajuda, mas a gente vê até que no verbete eu coloco, né, que é de pseudo-autoajuda. Porque, assim, ele fala muitas vezes da problemática, fala do que está acontecendo, mas não traz nenhuma solução, né? Não traz nenhuma terapêutica. Eu já identifiquei que eu tenho esse mesmo problema que o autor está descrevendo, mas o que eu faço com isso? Como é que eu reverto essa situação? Então, assim, eu vejo que aqui tem que entrar a criticidade. E a pessoa não ter preguiça de pesquisar, né? Porque, assim, tem muita coisa publicada. Publicações existem milhares. Então, assim, a pessoa vai ter que identificar o que ela quer e ter o critério para ver assim, se o que ela quer está naquela literatura mais barata ou numa literatura mais esclarecedora, mais complexa, né? Patologia, página 39, terceira linha. Vejo a ausência do hábito da leitura em muitas pessoas. Como auxiliá-los da melhor forma? Eu vejo assim que o hábito da leitura, como qualquer outro hábito, ele tem que estar de acordo com os interesses da pessoa. Então, assim, muitas vezes uma pessoa que não tem hábitos de vida saudáveis, o hábito da leitura é só mais um hábito saudável que ela não tem, né? Então, assim, existem até coisas antes, né? A pessoa tem uma boa alimentação, exercício físico, ter uma boa higiene mental. Então, assim, se a pessoa não tem nem o hábito da leitura, muitas vezes ela não tem outros hábitos sadios antes de ter o hábito da leitura, né?
E muitas vezes a pessoa não viu os benefícios da leitura também. Eu acho que uma coisa que aconteceu comigo quando eu tinha 14 anos, eu lembro de uma professora de português que ela levou uma lista dos benefícios da leitura. Aquilo para mim foi muito terapêutico, entendeu? Porque assim, mostrando os benefícios, eu comecei a ler mais. Eu falei assim, então tem todos esses benefícios, então acho que vale a pena começar a ler. Então talvez mostrar aí quais são os benefícios da leitura, quais os benefícios que você vê, por exemplo, para você. E mostrar isso para as outras pessoas, que talvez elas tenham interesse aí de desenvolver o hábito da leitura. Interessante, né? A verbetógrafa, tecnologia, página 39, terceira linha. Poderia dar exemplos da técnica da auto-organização consciencial? A auto-organização consciencial, eu vejo que ela é um conjunto de organizações. Você tem tanto a organização física quanto a organização mental. Então, assim, quais são as suas prioridades? Como que você quer executar essas prioridades? Então, assim, tudo que você puder fazer para organizar a sua rotina vai te ajudar, por exemplo, na leitura. Mas principalmente essa auto-organização, eu vejo que ela é mental. Então, assim, a pessoa colocar no papel o que ela pensa, o que ela quer, quais são as metas dela, como que ela pretende alcançar aquelas metas. Eu vejo que isso tudo passa aí pela auto-organização. Em Paradoxologia, página 40, segunda linha. Poderia aprofundar o paradoxo conformático título piegas, conteúdo esclarecedor? Esse é ótimo. Esse aqui, eu trouxe até um exemplo, né, de título piegas e conteúdo esclarecedor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O Cristo Espera por Ti. O Cristo Espera por Ti, que é um livro psicografado pelo professor Valdo. Ele psicografou esse livro na década de 60, né? E esse livro é do Balzac, né, da Concierge, já, Balzac. E é um livro assim, o título é super piegas, né? Cristo Espera por Ti. Mas você vai ler o livro é super esclarecedor, né? Ele conta a história de uma moça que está lá no extrafísico, se preparando para a ressoma. E ela, na próxima ressoma, os amparadores convidam ela a ter um corpo de homem, né? E ela fala, não, eu não quero ter um corpo de homem, eu estou muito feliz sendo mulher. E aí o amparador vai mostrar para ela quais seriam os benefícios ou as causas dela estar ganhando um corpo masculino. E aí tem toda a história, mostrando as duas ressomas dela e por que nessa próxima vida seria interessante ela renascer como homem. Então, o título é super piegas, mas o conteúdo é muito esclarecedor. E tem outros também. Tem um livro que eu gostei muito de ler quando eu era adolescente, chamava Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou? Quer dizer, é um título muito piegas, mas o conteúdo é super interessante porque ele mostra assim, como que a pessoa separa o que ela sente, ou seja, as suas próprias reações, do que as outras pessoas fazem com ela. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa acha que tudo que ela sente, o meio externo é que é responsável. E esse livro, ele destrói esse tipo de crença. Né? E ele vai aos poucos mostrando os fatos e como que a pessoa pode se reeducar, por exemplo, a assumir a responsabilidade pelas próprias reações emocionais. Mas o título é totalmente piegas. Né? Então tem o título piegas, como mas é que é o título desse? Chama Por que Tenho Medo de Lhe Dizer Quem Sou? O autor, se eu não me engano, ele chama John Powell, aí se alguém lembrar. John Powell. É um livro assim, que me marcou muito, porque ele me ajudou muito a esclarecer essa questão. Professora Tatiana, Fatologia, página 38, primeira linha. Poderia comentar a autopesquisa enquanto base do processo de autocura? Tá. Então, quando a pessoa assume a responsabilidade pela sua autocura, o primeiro passo é você começar a fazer autopesquisa, né? Quando você para de se vitimizar, para de se sentir vítima das circunstâncias, do que você sente e assume a responsabilidade sobre a sua autocura. Você começa o processo de autopesquisa, você começa a se investigar. Tá, por que eu estou sentindo isso? Quais são as causas disso que eu estou sentindo? Aí vem de novo lá aquela técnica que eu descrevo na argumentologia, né? Você vai definir, o que eu estou sentindo? Qual que é o tema disso que eu estou sentindo? Como que eu vou? Quais são as causas, né? Quais são os sintomas disso que eu estou sentindo? Quais são as causas? Quais são os efeitos
dessa sensação ruim que eu estou sentindo. E aí a pessoa vai identificar quais são as terapias, por exemplo, como que eu posso tratar desse tipo de situação. Então, assim, a autopesquisa, tudo começa pela autopesquisa. Esse processo de remissão das patologias pessoais começa sempre na autopesquisa, na autoinvestigação. Parafatologia, página 39, segunda linha. Gostaria que comentasse a atividade intelectual facilitando a conexão com os amparadores extrafísicos. A gente vê isso aqui na elaboração dos verbetes. Então, assim, toda atividade intelectual, né, que a pessoa vai usar o mental soma dela, vai usar... Isso facilita bastante a conexão com os amparadores. Porque, principalmente se a pessoa estiver produzindo alguma coisa com aquela atividade intelectual. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo autoinvestigação para se melhorar, essa é uma atividade positiva. Isso vai atrair os amparadores, que eles têm também interesse de que você melhore, que você melhorando, você pode ajudar as outras pessoas. A escrita também ajuda bastante. Eu vejo assim que, no meu caso, por exemplo, o processo de autodesassédio, ele passa muito para o processo intelectual. O processo da escrita, o processo da leitura, da investigação. Então, assim, é uma atividade desassediadora. Vale a pena a pessoa investir. Professora Tatiana, Estrangeirismologia, página 38, primeira linha. O Therapeutic Reading Program, existe algum programa brasileiro de leitura terapêutica? No Brasil, ouvi falar que existe uma escola estadual de Santa Catarina. Você já ouviu falar? Na verdade, assim, eu sou da área de biblioteconomia, né? A minha profissão, eu sou bibliotecária. E na biblioteconomia tem uma especialidade que se chama biblioterapia. E ela normalmente é desenvolvida junto com terapeutas, né, com psicólogos, psiquiatras, pode ser junto a pacientes, pode ser junto a crianças, adolescentes, mas que tem essa finalidade, né, de ajudar as pessoas através da leitura, tanto para a saúde mental quanto para a formação de crianças e adolescentes. Mas, de modo geral, essa biblioterapia ela trabalha mais com a literatura. Ela não trabalha com o tipo de leitura que a gente está tratando aqui no verbete, né? Que é a leitura tarística. Mas tem o seu valor, né? Eu li um livro recentemente, que é uma autora francesa, agora eu não estou lembrando o nome, mas que a autora francesa ela estudou vários grupos espalhados pelo mundo que trabalham com esse tipo de leitura e eles conseguiram bons resultados, principalmente em regiões assim degradadas, pessoas que passaram por locais de guerra, de violência, e ajudaram bastante com esse tipo de biblioterapia, mas que não é o que a gente está tratando nesse verbete. Tem um outro verbete que chama leitura dialógica, que trata exatamente desse tipo de leitura. Então, assim, se você tiver interesse, tem uma vasta literatura sobre biblioterapia. Esse leitura reading, Therapeutic Reading Program é da biblioterapia, só que vamos dizer assim, um conceito americano. E a literatura é vasta. Para esse tipo de leitura, de biblioterapia, você acha bastante coisa na internet, livros. E tem esse verbete também, a leitura dialógica. A leitura dialógica é uma técnica para fazer a biblioterapia? Sim, porque a terapia não vem só da leitura, ela vem do debate. Né, o debate em grupo, a grupalidade, a questão, né, do grupo, né, da terapia de grupo. Então, se ele estiver interessado, eu não sei, na época desse verbete, eu entrei na internet e vi muitos filmezinhos gravados no YouTube, mostrando como é que faz a leitura dialógica. Sim. Então, eles fazem no Brasil esse espalhado. Eu não sei se tem uma escola específica para fazer isso. Eu penso que tem a especialização sobre isso. Especialização, mestrado, deve ter sobre essa área. Porque é uma especialidade da biblioteconomia, né? Mas, a Bianca Rogoski, né, a Bianca Rogoski que defendeu o verbete. Ela trabalha, ela faz mestrado, alguma coisa na área, numa universidade lá de Brasília. Sim, então, uma especialidade. Existe, né? Existe vários... Não, e literatura sobre biblioterapia você vai achar muita coisa, né? Muita coisa. Agora, uma escola específica, como ele está perguntando, assim... Eu não cheguei a pesquisar, mas eu acredito que tenha especializações e mestrado sobre o assunto, porque é uma especialidade da biblioteconomia, né?
então, Fatologia, página 39, segunda linha. Pode exemplificar a esnobação do texto tarístico? É. Assim, a pessoa não vai querer ler aquele texto justamente porque ele é tarístico, né? Ela prefere aquela leitura de tacon, né? Que passa a mão na cabeça, que fala um monte de coisa bonitinha, né? Que fala assim, palavras bonitas, poéticas, né? Mas que não esclarece muito, né? Não vai lá no nó-górdio, não vai no ponto que precisa ser mexido, né? Não faz nenhuma impactoterapia. Só passa a mão na cabeça. Então, assim, a pessoa esnoba mesmo o texto tarístico. Ela prefere não ler esse tipo de livro. Que é o tipo de livro que a gente publica aqui, né? Patologia, página 39, nona linha. Quais as características da coragem intelectiva? Características da coragem intelectiva. Bom, eu acho que é o contrário do que a gente está falando, né? Do exemplo anterior. A pessoa que não esnoba o texto tarístico, ela tem coragem de ler, de investigar, ver assim, olha, o autor está dando uma solução aqui. Né? Será que se eu aplicar essa solução vai resolver o meu caso? Né? Então a pessoa não tem medo de fazer isso, ela não tem medo de investigar, não tem medo de ler o que outras pessoas estão falando sobre aquele assunto, não tem medo de ver, de fazer o contraponto. Como é que eu sou nesse caso? Como é que eu atuo nesse caso? Eu acho que aí está a maior coragem, né? Eu penso que sim. Porque você lê por ler, né? Eu leio um monte, assim, mas de aplicar, né? O que você aprende com a leitura? Nada. Agora, vai ler um livro e dali vai se transformar. Eu acho que aí é que está a coragem. Coragem intelectiva. Assim, não, e também, assim, eu penso que a coragem intelectiva também tem o outro lado. Aí eu fui lá, li, apliquei, agora eu vou distribuir, né? Vou devolver para as pessoas aquela experiência que eu passei escrevendo, né? Que eu vejo que a coragem também passa, é o processo, né? Tem todo esse ciclo. Então eu vou ler, vou aplicar, vou reciclar, depois eu vou escrever também, né? Ajudar a divulgar. Patologia, página 39, final da quarta linha de baixo para cima. Quais foram as mais inspiradoras biografias de personalidades exemplaristas que conheceu nesta vida? Nossa! Nesta vida. Olha, uma das que eu li, que eu achei mais interessantes, foi a do Leonardo da Vinci, que era um livro que ia num ponto específico do Leonardo, da questão dele ser o primeiro cientista, né? O autor defende essa tese de que o Leonardo da Vinci ele era cientista antes lá do método, né, do Descartes. Então, assim, ele defende que o Leonardo ele tinha um espírito de cientista, ele tinha uma motivação para ser cientista, e aquilo me chamou muita atenção. Eu adorei a biografia, me identifiquei muito lá com o Leonardo da Vinci, falei assim, esse é dos meus, porque ele era muito... ele gostava de várias áreas diferentes, né? Ele tinha um trafar que era a falta de acabativa. Então, assim, ele deixou muita coisa escrita, ele deixou um quarto inteiro de coisas escritas, mas ele nunca publicou nenhum livro. Então, assim, praticamente todos os quadros dele são inacabados. Então, assim, ele fazia muitas coisas ao mesmo tempo, mas não terminava nada. Então, assim, ao mesmo tempo que ele tinha uma genialidade, para mim foi uma literatura, assim, uma biografia inspiradora. Olha que pessoa genial, olha que pessoa com um monte de ideias, olha que espírito investigativo, curiosidade sadia, que é uma coisa que eu tenho também. E olha o anti-exemplo de não publicar, né, de não deixar nada escrito. Eu já li algumas coisas dele dizendo que ele tinha dislexia. Dislexia? É possível que sim. Vai lá. Tá ligado. Na página 38... Na fatologia, na oitava linha. O que são as sincronicidades das obras úteis chegando até o leitor? O que a gente vê assim é que muitas vezes chega aquele livro, né? Até a próxima o livro certo na hora certa, enquanto a porta existencial, né? É aquele livro que chega na sua mão na hora que você está mais precisando, né? Até eu tenho um exemplo aqui, assim, não sei se aconteceu já com você, mas assim, na hora que você mais precisava daquela informação,
aquele livro chega na sua mão, ou aquele texto, não precisa ser um livro necessariamente, às vezes até você procurando alguma coisa na internet, às vezes é uma frase, né? Até que a gente coloca a palavra terapêutica, né? Às vezes é uma palavra que você lê e que te inspira, né? Até tem uma historinha aqui, né, que quando eu cheguei na Conscienciologia, antes de eu fazer os cursos, eu comecei a ler os livros da Conscienciologia. Achei lá na biblioteca e falei assim, vamos ler os livros da Conscienciologia que são interessantes. Aí o primeiro que eu li foi esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. O que é a Conscienciologia? O impacto, né? O impacto foi muito grande desse livro. Ou seja, um livro pequenininho, poucas páginas, mas o estrago assim, foi grande. A impactoterapia foi imensa. Eu lembro assim, que o maior impacto que o livro me deu foi ensinando a técnica do estado vibracional. Porque ele falava que o estado vibracional te dá autonomia. Você passa a ser dono de você. Você não depende de nada mais externo para se sentir bem. Aquilo, para mim, foi muito terapêutico. E eu comecei a aplicar a técnica do EV, e aí desencadeou um monte de fenômeno parapsíquico, enfim. Uma leitura, muitas vezes, se eu tivesse lido só esse livro nessa vida, já teria sido assim, um impacto imenso e já teria dado muito resultado, né? Depois vieram outras leituras, mas esse aí foi uma grande, assim, fez muita repercussão na minha vida, esse livrinho aí. Você começou a fazer o EV antes de conhecer a Conscienciologia? Sim, assim, eu entendo que eu conheci a Conscienciologia lendo o livro, mas sim, antes de fazer alguns cursos, né? Alguns meses depois eu fui fazer o CIP, né, o curso integrado de projeciologia. Mas eu comecei a fazer o EV e comecei a sair do corpo. Então, assim, quando eu cheguei no CIP, eu já sabia fazer EV, já sabia. Então, assim, o livro, ele me ajudou muito a resgatar o curso intermissivo, as ideias do curso intermissivo, me ajudou também, porque eu sou muito prática, muito pragmática. E o livro, e a Conscienciologia, ela tem essa questão, né, desse pragmatismo. Ele dá a solução e você já começa a aplicar, você já começa a ver o resultado ali quase que imediato. Então, assim, é um livro pequeno que chegou na hora certa, era o momento que eu estava mais precisando. E depois desse livro, assim, minha vida deu uma viradona, né? Mudou completamente, é outra coisa, é antes e depois do livro, né? Muito bom. Posso? Sim. Parabéns pelo verbete. Então, o que eu ia perguntar, na verdade, tem a ver com o item da sincronicidade das obras, mas você já está falando, e o item anterior, que também você já está falando, que é a recuperação de cons a partir da leitura de obra útil, né? Então, você podia falar um pouquinho mais sobre como que a pessoa pode recuperar cons através da leitura? Assim, por exemplo, as obras da Conscienciologia, elas tratam muito dos temas que a gente viu lá no curso intermissivo, né, de todos os assuntos que a gente viu no curso intermissivo. Então, quando a gente está lendo um livro de Conscienciologia, na verdade, a gente está rememorando, né? Está retomando aquelas ideias que a gente viu lá no curso intermissivo, que a gente aplicou no curso intermissivo. Então, assim, a gente sente um reconhecimento. A gente fala, olha, essa aqui ele está falando o que eu sempre pensei, mas eu não tinha elaborado mentalmente, eu não tinha dado esse nome. Né? Então, tem essa questão da recuperação de cons, tem a questão do reconhecimento das ideias inatas, tem a questão que eu falei do pragmatismo, né? Lá ele ensina uma técnica do estado vibracional. Você começa a aplicar, você começa a perceber que aquilo ali é real, que não é uma fantasia. Ele começa a te dar um monte de repercussões. Por exemplo, o EV, para mim, foi a abertura assim, da multidimensionalidade. Então, assim, o impacto que é um texto escrito, eu não tive aula com o autor. Né? Então, assim, gera toda uma repercussão. Aí, logo depois, eu me inscrevi nos cursos, fui fazer os cursos, e aí, quer dizer, vai um movimento em cadeia. Mas tudo começou com uma leitura. E eu imagino que, assim, eu já vi várias pessoas falando que chegaram na Conscienciologia pela leitura, né? Porque assim, a leitura, o que eu acho interessante da leitura, até o professor Valdo fala isso nos textos dele, é que não tem uma forçação de barra. O leitor pega o livro se ele quiser, né? Não tem assim, ninguém convencendo ninguém está chegando e diz, olha, leia esse livro. Eu fui lá na biblioteca, pública, que eu morava em Uberaba, lá tinha praticamente todos os livros da Conscienciologia. Eu peguei o livro, comecei a ler, aí eu comecei a ler os outros, é óbvio,
Mas, assim, é um movimento da pessoa, do leitor. É óbvio que a gente indica livro, a pessoa lê, mas sempre é um movimento da própria pessoa. Ela decide se ela vai querer ler aquele livro, se ela vai querer se esclarecer ou não com aquele livro. Até a gente falou, né, da esnobação do texto tarístico. Tem gente que vai ver esse livro e vai achar chatíssimo. Né? E outra coisa que eu acho interessante, que nas introduções dos livros, né, do professor Valdo, ele sempre fala, olha, se você não gosta, né, ele sempre libera, de né? ler, você não gosta né, de uma leitura mais profunda, se você não quer fazer nenhuma renovação, não perca o seu tempo lendo esse livro. Vai fazer outra coisa mais divertida, deixa para a próxima. Né? Então, no início, ele já convida o leitor, já deixa claro para o leitor que, se ele não quer nenhuma renovação, não perca tempo lendo esse livro. Ou seja, ele não está tentando te convencer de nada. Então, assim, a leitura, ela tem esse impacto, que é a pessoa assumindo a responsabilidade pelo esclarecimento dela. Ela vai ler o livro se ela quiser. Ela vai correr atrás de ler aquele livro ou não. Né? E ela vai se interessar por aquelas leituras ou não. Então, assim, é um processo muito autônomo, né? É uma autonomia. Então, eu acho bem interessante. E isso tudo culmina na recuperação de Cons. Né? Tatiana, aproveitando ali a pergunta da Sandra, essa recuperação de Cons, a primeira vez que eu entrei em contato com a Conscienciologia foi uma leitura até, entre aspas, diferente, que eu peguei o glossário, né? Eu falei, poxa, eu não entendo nada. Você começou pelo glossário. Era um linguajar novo, era um outro idioma. Aí o meu sobrinho na época, tia, você quer algum livro? Eu falei, não, quero o glossário. Mas você está doida? Você vai fazer glossário? Eu falei, eu tenho que interagir de alguma neologismo para saber o que era, né? Aí na hora que eu comecei a fazer a conexão com sim, com CIEX, eu até lembro aqui, Recim, Ressex, eu falei, mas não é bicho de 7 cabeças? Eu estou entendendo. O primeiro livro que caiu na minha mão foi Tenepsologia, Manual da Teneps. Eu falei, mas Manual da Teneps? Eu falei, poxa, mas eu faço isso, não é essa técnica, não é desse jeito, é o que você acabou de falar, alguma coisa que você já traz do curso intermissivo, na hora que você entra em contato, é a recuperação de Cons, né? Eu faço isso, mas como? Aí elimina também o que você coloca aqui, é a cura do ignorantismo, né? Se você é ignorante, se você não tem esse conhecimento, então você não tem nem jeito de falar nada sobre isso. Depois que você adquire, que você vê que não é bicho de 7 cabeças, que o neologismo só ajuda, que o neologismo nos ensina muito, aí é fantástico. Só esse depoimento, aproveitando o que a Sandra falou, é a recuperação de Cons mesmo através de um livro tarístico. Isso é tares para valer quando você quer, né? O que você falou é aleatório, é o livre-arbítrio, ninguém te obriga a ler. Eu perguntei do livro, e um monte de livro que o meu sobrinho tem, tinha um outro que tinha também livro, eu fechei o olho, pá, esse daqui. Pega o Teneps. Interessante. Não, e outra coisa que é interessante nisso que você está falando, que assim, a pessoa começa a ler os neologismos, por exemplo, que às vezes tem gente que tem preconceito com os neologismos, acha que aquilo afasta o leitor, né? Na verdade, eu vejo que ele aproxima, porque quando a pessoa tem um curso intermissivo, ela se reconhece ali naqueles neologismos. Ela fala assim, olha, ele está dando nome para coisas que eu sei o que é, mas eu não tinha o nome para isso, eu não sabia como é que chamava. Não, é fantástico agora, isso, né? É fantástico. E muda também o conceito, né? Muda. São conceitos, por exemplo, você falar morte de soma, né? Desativação do soma, é muito diferente. A morte parece que é uma coisa que termina ali, né? Ali. A dessoma não, você só vai descartar um veículo. Né? É diferente. Tatiana, parabéns pelo verbete. Obrigada. Dentro da leitura terapêutica, quem quisesse montar um clube de leitura terapêutica, quais são as dicas que você teria para dar para essa pessoa? Olha, interessante. Na verdade, assim, essa leitura terapêutica que eu coloquei no verbete, ela é bem da autonomia da pessoa. Porque, assim, até eu falo aqui, né, em algum lugar aqui da fatologia, eu falo que a pessoa, a prioridade de leitura em função da necessidade da autopesquisa. Então, assim, num clube de leitura, cada um vai ter uma necessidade diferente, né? É diferente de um clube de leitura de literatura. Todo mundo vai lá,
lê o Orgulho e Preconceito e vamos discutir. Né? Até então é uma leitura de lazer. Mas se eu estou lendo uma leitura que é para fazer um tratamento de alguma manifestação mais nosográfica minha, eu acho difícil várias pessoas terem a mesma necessidade. Mas, se for um grupo de estudo, aí é interessante. Né? Não sei se um grupo de leitura terapêutica, mas talvez um grupo de estudo, aí eu acho que dá para, né, dá para várias pessoas lerem o mesmo título e aí depois debaterem para estudar. É justamente isso que eu estava pensando na questão do debate, né? Porque às vezes amplia muito mais quando você debate sobre aquele assunto com outras pessoas. E aí, de repente, vocês podem circular os assuntos, né? De repente, cada mês escolher uma pessoa diferente, aí encontros semanais, discutir sobre aquele assunto e no próximo mês já vai para os assuntos de outra pessoa. Pensei muito nesse sentido, de quanto o debate, de como a socialização ela também poderia ajudar nesse sentido. Aqui na Conscienciologia a gente tem um PAI, né? É o Programa de Aceleração da Erudição. Que tem uma sequência de livros lá selecionados e as pessoas vão lendo e vão debatendo. Né? É interessante também. Eu acho interessante essa sua ideia de formar grupos, né? Grupos de pesquisa, né? Aí pode juntar a leitura terapêutica com a leitura dialógica. Juntar, né? Juntar as duas. Eu acho uma boa ideia. Vale a pena investir. Tatiana, vendo esse seu verbete, me lembrei de um livro que eu já vi há muito tempo que se chama A História da Leitura no Brasil. Não sei se você conhece, que tem a ver, inclusive, com a sua formação. A autora é Marisa, o sobrenome é um pouco complicado, não me lembro do sobrenome dela, mas acho que é interessante que mostra a formação da leitura no país. Eu acho que é uma questão interessante. Mas a minha questão aqui é, na página 40, Ciclologia, eu gostaria que você falasse um pouco do ciclo da investigação independente e depois, em numerologia, o léxico terapêutico. Aqui, o ciclo da investigação independente. Aqui é a autonomia intelectual, né? Acho que a gente já falou um pouquinho da pessoa assumir a responsabilidade pela sua educação, pela sua instrução e também assim por estudar aqueles temas que ela tenha mais dificuldade. Então, se a pessoa está com incômodo, vai estudar aquele tema, né? Até tem um verbete da professora Malo, deixa eu ver o título certinho, que chama Técnica Autopesquisística Antonimológica. Ela defendeu faz pouco tempo, né, esse verbete. E ela coloca justamente isso. A pessoa tem um tema, ela percebe que ela tem um trafar, por exemplo, uma dificuldade. A pessoa vai estudar o oposto daquela dificuldade, né? Vai estudar a biografia de pessoas que tenham aquele trafor que ela não tem, né? O trafal dela, que tenham aquele trafor. Estudar no dicionário quais são as palavras que são o oposto daquela nosografia, naquela nosologia que eu estou apresentando. Então, se a pessoa assumir essa responsabilidade, né, não terceirizar, é óbvio, se a pessoa não está dando conta sozinha, o ideal é ela procurar ajuda, né? Mas mesmo quando a gente vai fazer uma terapia, muitas vezes o terapeuta ele também vai sugerir algumas leituras, né, que vão ajudar a gente a ampliar o entendimento daquela patologia. Então, se a pessoa assumir essa responsabilidade pela sua autocura, né? Mas aqui entra também a questão da autonomia intelectual, do autodidatismo. Então, assim, a pessoa escolheu o que ela quer estudar, o que ela quer se especializar, o que ela quer investigar, assumir isso, escrever, publicar sobre o assunto. Então, assim, você tem autonomia pelo seu conhecimento. Agora, lá na numerologia, o léxico terapêutico, então a gente vê isso. Tem um verbete aqui na remissiologia que chama lexicoterapia, que até foi sugestão da Dulce de acrescentar. Ele é bem recente e ele tem essa proposta, né, da pessoa estudar no dicionário aqueles temas que você tem dificuldade, você estuda tanto a parte nosográfica para você entender melhor qual que é o significado, ou qual que é a palavra exata daquilo que você está sentindo. Principalmente com emoção, às vezes é difícil a gente identificar assim, o que eu estou sentindo. É raiva? É irritação?
É impaciência? Qual que é o nome exato do que eu estou sentindo? Então, o dicionário ajuda a gente a dar nome às coisas, né? E juntando lá com o verbete da Marlo, você também estuda o oposto. Qual que é o oposto da irritação? É o quê? A acalmia? É a aceitação cosmofisiológica? Qual que é o nome vamos dizer, do contrário, né, do oposto sadio daquilo que eu estou estudando? Oi? O antídoto. O antídoto, né? Qual que é a manifestação melhor, então, já que o que eu estou sentindo é ruim? Então, assim, o léxico, ele tem a leitura de dicionário, ele ajuda nisso, né? Agora, quanto à leitura, né? Você falou da história da leitura. Então, como eu falei, tem muita literatura sobre leitura, assim, na literatura, se você for procurar, tem muita coisa sobre leitura, sobre biblioterapia, mas geralmente, de modo geral, pelo menos os que eu encontrei, todos falam de literatura, né? De literatura de romance, né? E eu achei muito pouca coisa sobre esse tipo de leitura que a gente está falando aqui, da autoinvestigação. Tem um aqui que eu não posso deixar de citar, que é o Qualificação Autoral, do Júlio Almeida. Que apesar do livro ser para escritor, mas não existe escritor sem leitura, né? A pessoa precisa ler para poder escrever. E foi um dos lugares que que mais contribuíram com o verbete. Tem dois capítulos, pelo menos. Tem o capítulo 12, lá, o Leitura Esclarecedora, que ele fala bastante sobre o tema do verbete. E tem um outro aí que eu até usei na paradoxologia, que é a heteroexpansão da autoconsciencialidade, que é mais ou menos o que eu descrevi lá quando eu li o que é conscienciologia. Quer dizer, é um objeto externo, é uma outra pessoa promovendo a expansão da minha autoconsciencialidade, né? Quer dizer, uma outra pessoa, uma outra consciência que escreveu um livro que expande a minha autoconsciencialidade. Então, tem 2 capítulos, pelo menos, que ele fala especificamente sobre o assunto do verbete. Então, assim, na literatura não tem muita coisa falando isso. Na literatura científica não tem muita coisa falando sobre isso. Sim, outra questão aqui que eu fiquei pensando. Você falou do título piegas, né? Com conteúdo esclarecedor. Como é que esse livro pode chamar a atenção da gente? Se você vê algo que é piegas, fala, não vou nem me interessar por esse livro, né? E, no entanto, o conteúdo é importante. Como é que a gente seria atraído por esse tipo de... A primeira coisa, a gente não pode ter priorismo, né? A gente não ter preconceito com o livro, né? Porque, assim, mesmo aquele livro, vamos dizer assim, piorzinho, sempre tem alguma coisa de útil, né? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu lendo literatura, eu ter um esclarecimento, por exemplo, de traços meus. Me esclareceu mais do que tudo que eu já tinha lido sobre traço de manifestação. Então, assim, foi numa época, aí entra de novo a sincronicidade, né? Eu li 2 livros, um mostrava uma personagem que tinha, vamos dizer assim, o trafar que eu estava manifestando de forma bem exagerada, bem caricata, que ficava muito evidente. Olha, eu sou assim, eu ajo assim, eu também faço isso. Mas como era muito caricato, mostrava assim, essa manifestação mais trafarista de forma bem exagerada, que ali não tinha como não se achar ali dentro. E aí, na mesma época, eu li um outro livro em que a personagem mostrava exatamente o oposto. Como a pessoa pode ser era o trafor, a personagem principal tinha o trafor oposto ao outro. Então, isso me ajudou a fazer a remissão desse trafar. Assim, não vou dizer que eu fiz a remissão total, mas pelo menos eu estou em tratamento, vamos dizer assim. E é literatura, né? Então, assim, a gente não pode ter preconceito. A gente pode usar a técnica lá do aperitivo, né, do aperitivo intelectual. Então, assim, dá uma olhada no livro para ver do que ele fala. Tem a questão da indicação dos amigos, que ajudam também. Sondagem energética. Então, assim, a gente não ter preconceito, né, com o livro. A gente ser bem aberto. Não ter preconceito, né? Eu acho isso muito importante, porque o seu verbete tem uma coisa que permeia, você até colocou lá na interdisciplinologia, que é a questão do autodidatismo, né? Que eu acho que, não sei o que você pensa, mas parece que é bem sério, né?
nesse processo. Mas uma vez eu tive uma experiência que eu estou lembrando que tem muito a ver com esse tema, e da pergunta dela, que era um livro que eu ganhei, e um livro que eu acho que eu nunca compraria, porque um livro antiguinho, com a capa assim, durinha, não, até direitinho, mas assim, tema bem baratrosférico, sabe? O título era alguma coisa assim, 2 anos, não é aquele 12 anos, não, aquele que virou best-seller, 2 anos com Hitler, alguma coisa assim. Eu acho que eu nunca compraria esse livro. Na verdade, eu ganhei, eu herdei ele. E um belo momento que eu estava passando uma crise bem complexa, minha, assim, tava um momento muito difícil. Tinha acontecido uma série de coisas que eu não estava muito satisfeita, e com o meu desempenho, enfim, com a situação em si. E eu comecei a ler esse livro. E o livro era uma situação muito difícil, porque ele conta exatamente os 2 anos que antecederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Era um trecho da biografia do chanceler inglês na Alemanha. Ali, então, ele lidava direto ali com a situação do nosso amigo lá. Um livro que eu jamais me passaria pela cabeça que aquilo poderia fazer alguma Ataris. Assim, foi muito impactante, porque foi uma das maiores lições que eu tive em termos de comparar, assim, essa coisa que você coloca no verbete, você coloca a abertura da mundividência. Em algum momento você coloca isso, que foi justamente o que aconteceu. Abriu a minha cabeça e falou: olha, você está aí no seu mundinho, isso é uma besteira, olha só o que aconteceu com esse sujeito. O cara se esforçou um monte, ele tentou um monte amenizar a situação e deu no que deu, né? Que não precisa aqui falar. Mas, Dulce, a minha curiosidade é: quando é que você teve o... Então, mas é porque isso que tem a ver com a pergunta dela. Foi puramente intuitivo. Eu tinha o livro na minha estante. E aí, Tatiana, é isso que eu queria perguntar, porque eu não quero ficar falando aqui só do meu caso. Mas essa questão do que você pensa sobre a importância da biblioteca pessoal nesse contexto aqui do seu verbete. Aí, porque é uma coisa da sua área, né? Você tem alguma dica, alguma coisa... Porque foi assim, eu tinha o livro e eu fui intuída para pegar o livro. Aquilo foi amparo, não tem outra lógica, entendeu? Então, a pessoa vai formando aí a bibliografia, a biblioteca dela pessoal, conforme ela vai... Muitas vezes você ganha livro, muitas vezes você... Por exemplo, esse livro mesmo que eu li, que me impactou, foi uma indicação, né? Não fui eu que busquei, aliás, eu nem sabia que o livro existia. O meu irmão, né? Meu irmão, ele tem o mesmo traço nosográfico que eu, né? Não é à toa que a gente nasceu junto. E sabe o trafar favorito? Era uma coisa séria, de trafar favorito, né? E era incomum, a gente tinha em comum. Aí ele leu o livro e falou assim: olha, você tem que ler esse livro porque é a gente. Ele falou somos assim. Nós, né? Ó, estamos aqui, tá? E aí eu fui ler o livro, né? Vamos ver o que tem da gente aqui. Realmente era a gente. Mas, assim, muitas vezes vem por indicação também. Não, assim, igual eu falei, não dá pra gente um aparador da Nó e Pingo d'Água, né? Eles fazem de tudo, entendeu? Então, assim, não necessariamente a gente vai achar na nossa biblioteca pessoal. No seu caso, foi assim. Mas, assim, o negócio é vir o livro certo, na hora que a gente precisa. Não necessariamente ele vai estar na nossa biblioteca pessoal. Mas para a gente ficar aberto, sem preconceito, entendeu? Inclusive com o título, com a capa feinha, né? Às vezes tem capa feinha também, o livro todo estragadinho. Quando eu era adolescente, eu lia muito o livro da Biblioteca Pública de Uberaba, que para mim foi um aporte existencial, porque a biblioteca de lá é muito boa. No Brasil, a gente ter biblioteca pública boa não é muito comum, né? E lá, como, bom, eu nasci em Uberaba, vamos dizer assim, é o lugar que o espiritismo é mais avançado e tudo, então tinha um monte de obra espírita, tinha um monte de obra de literatura de esoterismo, de parapsiquismo. Então, assim, é muito rico a biblioteca deles.
Então, assim, lá você achava de tudo, muita coisa boa. E às vezes eu ia ler o livro, eu nem sabia do que falava e aquele livro me esclarecia. Às vezes eu achava assim, lia tal livro, a atendente me indicava outro que tinha relação com aquele. Então, assim, a gente tem que ficar aberto, porque os amparadores, como diz a Rosa, dá ponto, né, em nó. Dá nó em pingo d'água. Eles fazem de tudo. Lá? Que seria a aplicação da leitura terapêutica com debate, com conhecimento. Porque seria dentro de um grupo de atendimento de pacientes... Tá ligado o microfone? Ligado. Então, eu recomeço. Vamos voltar um pouquinho, porque está dentro da aplicação da leitura e do estudo dentro de um grupo com pacientes de câncer, né? Que é tratamento de câncer. Os pacientes participavam do grupo com acompanhante. E a equipe de monitores tinha um monitor para cada pessoa. Isso é o que? Um grupo que você participou? Sim. E essa equipe, então, estudava o livro e outros livros relacionados. E para o grupo de pacientes, eles também tinham o livro. Então, quando eles começavam o grupo, ou mesmo, tinham alguns que liam até antes de começar o grupo, porque marcava a data, e às vezes o grupo só ia começar daí a algum tempo. Era o livro Com a Vida de Novo. E, então, todos liam esse livro e faziam uma espécie de reciclagem através, então, do estudo da leitura e mais os exercícios que eram apresentados para eles fazerem e tal. Várias atividades, né? Isso aí entra a leitura dialógica, né? Que é aquela leitura feita em grupo, que é a própria debate ali em grupo traz essa sensação de melhora ou de entender, né? Um entende o outro. Apesar da diferença de cada um tinha a sua própria experiência. Mas eles tinham um ponto em comum ali, né? Que era um encontro e essa troca de experiências, porque, assim como você falou, às vezes o outro explica ou fala alguma coisa da vida dele que ressalta em mim algo que eu não tinha percebido. Mas a lógica da leitura dialógica é essa, é que todos leem o mesmo texto. É que a gente não chamava. Aí a terapia vem do debate, né? Do diálogo, e não necessariamente da leitura. A leitura é mais um... A leitura é um ponto de fundo. Era chamado... um ponto de partida, né? Um ponto de partida. Era grupo de autoterapia, não era chamado de leitura dialógica, né? Tá, obrigada. Oi, Tati. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu tenho uma dúvida em antagonismologia, na página 40, a penúltima linha. O antagonismo, livro medicamento, livro veneno. Eu queria saber, assim, o que seria o livro veneno? Então, o livro veneno, né, é aquele livro que te intoxica, que é mais baratrosférico. Aí a pessoa tem que ver o seguinte... Tem livro que é veneno para mim que não vai ser veneno para você, e vice-versa. Tem livro que vai ser veneno para você e não vai ser veneno para mim. Porque a gente tem que ver o seguinte: primeiro, se eu consigo ler aquela leitura e não me sentir mal com aquilo, né? Se eu consigo digerir aquele tipo de leitura. Mas tem um outro tipo de leitura aí que até no Reurbanizados tem um capítulo sobre bibliotismo, né? Ou, não lembro se é Conselho Bibliota, alguma coisa assim. Mas, enfim, é sobre esse tipo de livro que não acrescenta em nada. Então, por exemplo, aquelas séries Júlia, né, séries Sabrina. Então, assim, é livro que não acrescenta em nada. Os enredos são sempre iguais, né? Todos os livrinhos, o enredo é sempre igual. Não muda nada, né? E a pessoa lê vários daqueles, aquilo não acrescenta em nada para a pessoa. Ou senão um livro, por exemplo, policial, né? Cheio de coisa macabra, livro de terror. Então, assim, livro que não vai necessariamente te acrescentar. Porque às vezes tem um livro que é mais pesado, vamos supor, a pessoa está pesquisando lá, igual a Dulce falou, lá sobre o nazismo. Às vezes, para ela, às vezes ela não consegue lidar com aquilo. Então, para ela, vai ser nosográfico. Mas o livro em si não é nosográfico, porque ele está ali para esclarecer, para mostrar ali a situação, mostrar a realidade. Mas o livro veneno que a gente está falando aqui é esse tipo de livro que não acrescenta em nada e, às vezes, até polui a pessoa mentalmente, né? Deixa a pessoa emocionalmente pior. Pior. Eu tenho mais uma questão. Tati, o que você acha que todo livro é um livro bom, considerado, sei lá, traforista positivo?
Não. Porque teve uma hora que você falou assim, que você, no fundo, você consegue pegar sempre uma coisa boa de cada livro. Aí eu queria saber se você concorda com isso, porque eu acho, na minha opinião, que eu acho que é um mito, que todo livro seja bom. Sim. Porque não. Você concorda? Não, você não colocou no mito, daí eu fiquei na dúvida. Eu não coloquei, não está no mito. Não, realmente, não dá para a gente generalizar, né, que todo livro é bom. Tem livro que é péssimo, né? Tanto que a gente coloca aí na antonimologia, né, vários tipos de livros ruins. Tem livro que não acrescenta em nada, que não tem conteúdo. Tem livro que faz lavagem cerebral, né? Lavagem cerebral quer dizer que não deixa a pessoa pensar, dogmatiza. Então, assim, tem livro que realmente não dá para a gente generalizar. Mas, ainda assim, a gente pode estudar esse tipo de livro para mostrar o que tem de negativo ali. Você não precisa ler, por exemplo, você não precisa ler a coleção de 100 livros Sabrina. Você pega um, dali você já pode tirar o que tem. Você já pode fazer a crítica sem precisar ler a coleção completa. Eu me lembro, não sei se a Dulce lembra também, o professor Valdo, na época do Homo Sapiens Pacífico, Reurbanizado, ele falou que tirou uma notícia, tirou uma informação da revista Caras. E a gente vira a cara para a revista Caras. Né? Ele não virou, ele foi lá. Você lembra dessa história? Ele foi lá, viu a revista Caras, olhou e tirou lá eu não sei também, uma informação. Uma fatologia, né? Tirou uma informação preciosa lá para o trabalho dele. Entendeu? Então, assim, a revista Caras você vai qualificar como? Ruim? Boa? Né? Boa, eu acho assim que a gente tem que ter um espírito investigativo, né? A gente tem que ter essa curiosidade sadia e manter a criticidade, né? Agora, a questão da energia que é sério também, né? Porque tem alguns livros que você só de colocar a mão, você não tem... Eu não tenho, pessoalmente, não tenho muita experiência assim de ter repugnância, não. O contrário, eu já comprei o livro porque o livro a energia era boa, ali, sabe? A energia não era possível, não sabia, não era nenhuma coisa que eu compraria. Depois eu vi que tinha alguma sincronicidade. Mas às vezes também a energia do livro, pelo menos já aconteceu comigo. O conteúdo do livro era ótimo, era excelente. Mas provavelmente o ex-dono do livro lidou com aquelas... Porque é um livro que falava da parte extrafísica, né, das consciências, o que acontece com as consciências, quando elas dessomam e tudo. E o livro, você pegava, você sentia dor no cardiochakra. Então, assim, você via que não era do conteúdo, porque o conteúdo era muito bom. Mas, provavelmente, do antigo dono, né? Ficou ali as energias carregadas. Entendi, obrigada. Tânia, você. Tatiana. Sim? Na página 39, na teoriologia, na terceira linha de baixo para cima, no finalzinho, você podia desenvolver a teoria do espelhamento interconsciencial, por favor? Essa aqui é a técnica da cobaia, né? Da cobaiagem evolutiva. Então, quando a gente está lá lendo o livro da pessoa, a gente está, uma biografia, por exemplo, a gente está analisando, o que eu tenho desse tipo de traço? Não necessariamente precisa ser uma biografia, né? Pode ser um livro de literatura, né? Eu peguei um livro de literatura e consegui identificar ali quais traços eu tinha e quais eu não tinha. Então, você fazer esse espelhamento, você usar o livro e identificar quais desses traços que a pessoa está narrando aqui que eu tenho, que eu manifesto, ou quais desses eu ainda não manifesto, eu ainda não sou assim. Então, essa aqui nada mais é do que aquela técnica da cobaiagem evolutiva. Não sei se esclareceu. Esclareceu. É interessante essa técnica, né? Sim. Vou começar a usar. Eu não lembro de estar fazendo isso. Me chamou a atenção essa cobaiagem interconsciencial. Muito obrigada, hein? Não, e é interessante quando a gente está escrevendo, a gente pensar, né? O verbete trouxe essa reflexão também, né? O quanto aquilo que a gente escreve está servindo de espelho para os outros, ou de preferência positivo, né? Espelho positivo. Estou escrevendo um outro verbete agora que surgiu desse, que é a interação autor e leitor. Então, assim, esse daqui é do ponto de vista do leitor, né? O que acontece quando a gente está lendo o livro? E nesse outro verbete eu estou falando sobre o que acontece quando a gente está escrevendo. Como que eu interajo com esse leitor? O que eu estou acrescentando na vida dele? Né? O que eu estou ajudando ali? Né? Como que eu estou interagindo com ele? O autor é o primeiro leitor, né? É o primeiro leitor também.
Ô, Tatiana, muito bom o tema do verbete, parabéns. Obrigada. É muito propício aí para concorrer com o jogo de Copa do Mundo. Pois é, estamos aqui numa seleção boa. A nossa seleção aqui está ganhando, né? Está ganhando, com certeza. Você como bibliotecária, eu queria saber, assim, seu ponto de vista com esse advento recente aí desse novo mercado editorial eletrônico, com essas novas mídias, você tem percebido um aumento, um incremento da participação das pessoas em bibliotecas públicas? Como é que você tem visto isso com essa concorrência eletrônica recente? Olha, eu vejo isso super positivo. Para mim, isso é a democratização da informação, né? Até tenho vontade de escrever sobre isso. Eu, como bibliotecária, para mim o ideal é que todas as pessoas tivessem acesso a tudo que elas quisessem ler, né? Lá na Editares, eu sou voluntária da Editares, né? Já tenho 6 anos. E lá eu fui uma das que mais fomentei a gente colocar o PDF dos livros da Conscienciologia no site, disponível gratuito, né? Então esse daqui, por exemplo, que é a Conscienciologia, a gente tem lá, disponível para quem quiser ler. Então eu sou super a favor das pessoas terem acesso à informação. Não só a livro, né? Você pega o YouTube, gente, o YouTube, eu gosto muito de música erudita, então assim, você poder assistir um concerto, uma sinfonia. Pensa, nos séculos passados, você tinha que ser da elite para conseguir assistir, né? Era uma coisa super elitizada. Você ter acesso a livro. Na época que os livros eram manuscritos, um livro custava cerca de $4.000. Então, assim, fora que a maioria das pessoas eram analfabetas, né? Então, assim, 99% eram analfabetos. Então, quem era alfabetizado e tinha acesso a livro era super privilegiado. Então, se hoje a gente tem facilidade com leitura, com escrita, a gente foi privilegiado no passado. Então, nessa vida, a gente tem mais que disponibilizar tudo que puder. Então, assim, eu sou super a favor. Acho que isso, a internet, para mim, é um salto evolutivo para a humanidade. Tem muita coisa ruim? Tem, mas vamos pegar o que tem de bom, né? Para mim, é a questão da democracia. Não sei o que você pensa aí com relação a concorrência com o livro, com a publicação. Eu acho que tem que continuar tendo a publicação, tem que ter os dois, tem que ter tudo, tem que ter na internet, tem que ter publicação eletrônica, tem que ter o livro impresso também, porque o livro impresso ele não precisa de nenhuma tecnologia, né? Você pega, você não precisa nem de ter luz elétrica, né, para ler o livro. Então, é bem democrático. Eu penso também que é muito positivo, mas com relação à frequência em biblioteca, você como um profissional assim do meio, você percebe que as pessoas deixaram de frequentar a biblioteca em função disso? Ou não houve mudança? O que você... Eu vejo que isso tem muita relação com a cultura do país. Então, por exemplo, a Kátia Aracá, que esteve recentemente lá na África do Sul, né? E ela contou para a gente que ela ficou muito impressionada com a frequência às bibliotecas. As bibliotecas de lá são lotadas. Então, assim, aí você pode falar, mas é porque as pessoas não têm acesso a livro. Eu acho que não, eu acho que é da cultura. É a cultura das pessoas darem valor. Eu lembro quando eu estudava biblioteconomia, as professoras diziam que nos Estados Unidos existem mais bibliotecas do que McDonald's. Então, assim, aquilo me impactou, né? Porque, assim, é o valor que aquela cultura, aquela civilização, aquele país dá para a leitura, para o conhecimento. Então, assim, aqui no Brasil eu vejo que assim, isso não é um valor, né? De modo geral, isso não é um valor. A gente tenta colaborar aí para melhorar. Tudo bem? Então vamos retornar aqui às perguntas dos teletertulianos. Depois a gente passa para vocês de novo. Aí tem uma pergunta aqui, Tatiana, que eu vou responder primeiro, depois você complementa, que foi dirigido para mim. Professora Rosa, o que significa o destino para a Conscienciologia? Bom, na Conscienciologia, o que a gente estuda é que existe a lei de causa e efeito. Então, tudo que você é no presente é consequência do que você já fez no passado. E o presente vai te mostrar o que, né, a tua perspectiva para o futuro. Então, quer saber como é que vai ser seu destino? Olha para você agora, vê os seus pensenes, vê o seu temperamento, vê os seus gostos, vê as suas escolhas, as suas prioridades, que elas vão te trazer aí uma noção do que vai te acontecer. Então, aquele destino, como se diz aí, daquelas ocorrências que são marcadas, imutáveis, aquilo para a gente não faz sentido, né?
Então, nós somos responsáveis pelo que vai nos acontecer para frente. Então, hoje já é o nosso futuro. O que você é hoje já é o nosso futuro, já é o nosso destino, né? Enfim, vamos trabalhar para que o nosso futuro seja produtivo, né? Seja saudável. Não sei o que você quer complementar. Se alguém quiser complementar, fique à vontade. Aí uma outra pergunta aqui. Professora Rosa, tenho visto relatos de pessoas que nasceram com marcas e ou defeitos físicos. E algumas pessoas afirmam que são causas de vida passadas. Se uma pessoa doar um órgão vai nascer com defeito, o que fazer para não nascer com esses problemas? Um acidentado com corpo físico vai afetar o corpo astral? Bom, a gente trabalha aqui também com o conceito de paragenética, genética, a mesma coisa que a gente falou aqui da relação de causa e efeito, né, da lei de causa e efeito. Então, assim, o que a gente sabe? O modelo do corpo, você citou o livro Cristo Espera por Ti, né? Onde os amparadores na parapsicoteca orientavam a pessoa que estava com corpo feminino de vir renascer no corpo masculino. Então, é assim, algumas pessoas, elas vêm ressomadas compulsoriamente com o corpo que cabe, que coube a ela, em consequência de tudo que ela já fez. Agora, daqui para frente, se você está preocupado, né, com essas questões, começa então a pensionizar melhor, a procurar fazer escolhas melhores. O que você veio, se há alguém com defeito físico, a pessoa pode ter escolhido se ela teve um nível evolutivo que possibilitou a ela ter escolhido, como se fosse um seguro, né? Um seguro para não fazer determinadas coisas. Então, por exemplo, se a pessoa errou, teve um erro muito forte no passado, e teve compreensão e teve mérito para estudar uma possibilidade de superar nessa vida, ela pode ter vindo agora com algum tipo de deficiência que assegurasse a ela não recair naquele problema anterior. Outros não têm esse tipo de problema. Então, assim, cada caso é um caso. Eu acho que você não pode generalizar, né? Cada caso é um caso. Agora, doar órgãos. A doação de órgãos eu penso que seja aconselhável. O professor Valdo mesmo fez vários verbetes aí sobre doação de órgãos, doação de sangue, banco de órgãos, banco de sangue, banco de vários tipos, né, de doação. Quer dizer, os bancos pressupõem doação. Agora, então, não tem esse problema. Tudo vai depender da sua pensenidade. E a gente tem também aquele conceito de que, assim, se você tem uma paragenética boa, a paragenética vai superar qualquer tipo de problema que a sua genética possa te dar. E aí, na genética, também você inclui aí um pouco da perigenética, né, que são os problemas advindos da mesologia. Então, a sua paragenética pode suplantar qualquer problema que venha a te acontecer, com probabilidade de te acontecer. Agora, gente, se vem com algum defeito, eu posso falar de cadeira, que eu tenho vários defeitos somáticos aqui, você tem que procurar aproveitar a oportunidade e trabalhar com aqueles defeitos somáticos, né? E procurar fazer boas escolhas, fazer bastante assistência, não ter medo de enfrentar o que tiver que enfrentar para melhorar na sua escala evolutiva. Não sei se alguém quer complementar aí alguma questão. Bom, professora Tatiana, Fatologia, página 38, sexta linha. Poderia comentar a recuperação de cons a partir da leitura de obra útil? A gente já falou um pouquinho, mas vale a pena comentar que quando a gente está lá no curso intermissivo, né, vamos dizer assim, com 100% da nossa lucidez, sabendo quem que a gente é, o que a gente vai fazer na próxima vida,
no caso aí do intermissivista, né? E aí, quando ele ressoma, ele perde parte desses cons ou dessas unidades hipotéticas de lucidez, né? Então, supondo-se que lá no extrafísico você estava com 1000 cons, você chega aqui, você vai ficar com quase 0 cons, e conforme você vai se desenvolvendo, crescendo, você vai recuperando cons. E eu vejo que por meio da leitura, né, da leitura tarística, da leitura aí, não só da leitura conscienciológica, mas da leitura tarística, você pode recuperar parte desses cons, parte dessas unidades de lucidez que você manifestava quando você ainda era consciex. Então, assim, a leitura é uma boa fonte de, vamos dizer assim, uma boa técnica de recuperação de cons, né? Ajuda aí a gente a recuperar a nossa lucidez. Professora Tatiana, tecnologia, página 39, final da 4ª linha. Poderia falar da técnica do aperitivo intelectual auxiliando na escolha das leituras terapêuticas? Você também já falou, mas essa pessoa é da Alemanha, ela pode não ter ouvido você responder. A gente tem um verbete, né, que chama aperitivo intelectual, em que você vai, antes de fazer a leitura do livro, você vai ler o título, a contracapa, as orelhas, vai ler o sumário do livro. Lá a Maria Luísa falou, né, que leu o glossário, né, é uma opção também, para você ver do que aquele livro fala, né? Você fazer uma geral do que aquele livro trata, para você ver assim, se aquele livro vale a pena ser lido, se ele está de acordo com o que você está buscando. Então, assim, você fazer essa investigação do livro antes de ler o livro, né? Você dá uma geral no livro para ver do que ele trata, né? Professora Tatiana, Fatologia, página 38, 8ª linha. Poderia aprofundar a remissão do apedeutismo e, em seguida, a sincronicidade das obras úteis chegando até o leitor? Você também já falou isso. Uhum. A remissão do apedeutismo, né, a cura do ignorantismo. Por meio do autodidatismo, da leitura, da pesquisa, da investigação, a gente amplia aí o nosso dicionário cerebral, a nossa mundividência. Aí no verbete tem uma série de vantagens ou de benefícios aí que trazem a leitura, né? Aí na página 39 a gente fala aí a leitura produtiva, né? Quer dizer, para que você está lendo? Qual que é o seu objetivo, né? O que você vai fazer com essa informação que você está adquirindo, né? O autodidatismo, autorreeducação, né? Por meio da leitura você pode se reeducar. Então, assim, são tantas vantagens que a gente tem lendo e estudando que não vale a pena a gente manter ali o apedeutismo, o ignorantismo. Então, assim, a ignorância só traz sofrimento, né? A sincronicidade você já deu um exemplo, você já deu vários exemplos, se você quiser falar outro, não tem problema. Eu não estou lembrando aqui de nenhum exemplo, mas assim, é aquele livro certo que cai na sua mão na hora que você precisa. Tenta lembrar aí na sua história que você vai. A outra pergunta também você já andou falando, mas se você quiser ratificar alguma coisa. Na Fatologia, página 38, última linha. Poderia dar exemplo dos livros de pseudoajuda e os livros narcóticos? Os livros de pseudo-autoajuda, porque assim, tem muito livro que fala que é de autoajuda. Eu até sou a favor dos livros de autoajuda, porque eles ajudam, aqueles que realmente ajudam o leitor. Melhor do que não ler nada, né? Aqueles, não, os que são de verdade de autoajuda, eles são positivos, que ajudam. Por exemplo, um livro de finanças é um livro de autoajuda. E que ajuda muito, né? A pessoa vai aprender a lidar lá com as finanças, como que ela faz o investimento, enfim. Só que tem livro que é de pseudo-autoajuda, né? No título, assim, é ótimo, né? Dá lá uma solução. Mas quando você vai ler, você vai ver que o autor não apresentou nenhuma técnica, nenhuma solução para o seu problema. Então, por isso que a gente chamou de pseudo-autoajuda. E o livro narcótico, eu achei interessante que esse daqui eu achei num texto de biblioterapia, né? Nem foi nas nossas coisas que eu achei. Eu achei interessante, a autora usou o livro narcótico, que é aquele livro que você lê para fugir da realidade, né? Aquele livro fuga, né? Então, assim, a pessoa não quer encarar a realidade dela, ela vai ler lá qualquer coisa para fugir mesmo fugir dos seus problemas, né? Por isso que a gente chamou de livro narcótico. Ainda em Fatologia, página 39, 4ª linha. Poderia falar a respeito da preguiça de consultar dicionários?
Qual a melhor técnica para consultar dicionários e memorizar as palavras consultadas? Olha, a técnica que eu utilizo. Então, assim, eu estou lá lendo um livro. Se eu não entendi aquela palavra, eu vou no dicionário e anoto do lado, no próprio livro, né, faço uma setinha, alguma coisa assim, e anoto do lado as sinonímias daquela palavra. Então, assim, aí, se você fazendo isso várias vezes, você vai aprendendo o significado daquela palavra. E também utilizar, né? Você utilizar aquela palavra. Então, assim, aprendi uma palavra nova, vou passar a usar. Naquele mesmo dia, procurar uma frase que encaixe aquela palavra. Sim, que você possa usar, né? Principiologia, página 39, penúltima linha. Poderia explicitar o princípio da empatia evolutiva? A empatia é você se colocar no lugar do outro. Então, esse daqui vale bastante para os autores, né? Então, quando a gente está escrevendo, a gente pensar no leitor. Como que ele vai digerir essa informação? Eu estou sendo claro no que eu estou dizendo? Isso que eu estou falando vai ser útil para ele, né? Como que vai ser útil? Como que eu posso fazer essa informação ficar mais útil para o leitor? E, ao mesmo tempo, quando eu estou lendo um texto, eu acabo me colocando no lugar do autor, né? Eu me coloco na posição dele, tá? Como que ele lida com as questões dele? Como que ele lida com aquela informação? Como que ele lida com aquela questão? Então, eu posso me colocar no lugar dessa pessoa e, com isso, aprender com ela. Tecnologia, página 39, final da terceira linha. Como funciona a técnica da leitura especializada dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia? Esse aqui é muito bom. Esse daqui, como que eu leio, né, os verbetes? Eu vejo assim, no caso aqui da leitura terapêutica, a gente tem várias maneiras aí de ler o verbete. Agora, dentro do contexto aqui do verbete, né, da leitura terapêutica, então, se eu estou pesquisando alguma dificuldade minha, alguma coisa que está me incomodando, eu vou ver quais são os verbetes que falam daquele tema, né, que tem relação com aquele tema. Tanto aqueles que mostram para mim, aí a gente volta de novo lá na argumentologia, na técnica, né? Vou ver lá quais são os sintomas que são descritos lá naquele verbete, para aquela manifestação nosográfica, quais são os efeitos, quais são as causas, né? E o mais importante, qual que é a terapêutica? Como é que eu curo isso daqui? E eu vou pesquisar também verbetes que falem do aspecto mais positivo, né? Essa é uma técnica, é uma das técnicas, né, que a gente pode usar para pesquisar verbete. E aí, se você achou um verbete que fala daquele tema, olha na remissiologia que você vai achar outros verbetes que também falam daquele tema, que tem a relação, né, com aquele tema. Tatiana, poderia comentar os itens da enumerologia, página 40, e seus efeitos? Essa enumerologia aí, eu fiz um crescendo, né? Então, é o léxico terapêutico, quer dizer, uma palavra lá que a gente olha no dicionário, um verbete, né, terapêutico, um artigo, um ensaio, uma biografia, um manual, um tratado. É uma enumerologia de forma crescente, né? Então, assim, às vezes uma palavra, tem até o verbete aí, palavra terapêutica. Às vezes uma palavra vai te fazer um mega desassédio, né? Ali, por exemplo, no caso do que é conscienciologia, uma técnica descrita no livro, se eu tivesse só lido aquela técnica, a técnica do estado vibracional, já teria valido assim pela vida inteira, entendeu? Então, assim, às vezes uma única palavra já vai resolver o seu problema ali, né? Professora Tatiana, geralmente a gente quer ler muito, mas quanto mais rápido a gente lê, parece que fica menor a nossa captação do conteúdo lido. Poderia falar sobre isso? E se há técnicas, cursos e meios de como ler rápido e assimilando todo o conhecimento? Isso estaria relacionado com o tagpsiquismo? Como podemos qualificá-lo? Aí a pessoa tem que ver assim, por que ela quer ler rápido? Porque eu acho que o mais importante é a gente aprender o conteúdo, né? Vai ter livro, por exemplo, que a gente vai ler várias vezes na vida. A gente não vai ler aquele livro uma vez só. Então, assim, se eu quero quantidade, né? Aí não vai resolver muito o meu problema. Eu acho que o mais importante é a pessoa identificar, assim, por que eu quero ler esse livro? O que eu pretendo com essa investigação, com esse livro? É uma leitura de lazer? É uma leitura investigativa? Esse livro vai me trazer algum benefício,
eu estou investigando alguma coisa específica, porque assim, se você está investigando, por exemplo, um tema específico, às vezes um capítulo já vai resolver a sua questão. Você vai lá direto naquele capítulo e você já vai satisfazer a sua necessidade. Então, assim, não ficar muito preocupado com a quantidade de leitura, mas principalmente com a qualidade. Eu sempre falo assim, que não basta a gente ler, a gente precisa estudar, né? Muitas vezes não basta você ler o livro, você tem que estudar, anotar, né, registrar algumas coisas, riscar o livro, vai lá no dicionário, procura sinônimos, se você não entendeu aquela palavra, e não dá para fazer isso lendo rápido. Olha, só para você ter ideia de como é que chamou a atenção esse item, eu vou ler, mas você já respondeu. Poderia falar sobre a sincronicidade das obras úteis chegando até o leitor? Esse aí é o serviço dos amparadores, né? Esse aí é o trabalho principal dos amparadores. Umas 3 ou 4 perguntas, né? Sim, teve aqui presencial também, né? Agora, a outra pergunta que ele diz é o seguinte: ainda existe o curso Heterocrítica de Obra Útil no CIAEC? Quando haverá o próximo curso? E aí o Christian já me deu aqui, que é o 20º Heterocrítica de Obra Útil Especial, vai ocorrer do dia 16 a 17 de agosto de 2014, com a participação especial da jornalista libanesa Eumana Haddad, que o livro escolhido é Eu Matei Sherazade. Aí você tem aqui, ó. Então, para entrar em contato aqui, ó, com o CIAEC, as informações pelo telefone 45 código de área 3525-2652 ou pelo e-mail ciaec@ciaec.org. O curso vai ser aqui mesmo em Foz, no Auditório do Discernimento. Tá? Então, está convidado, aguardamos você aqui. A verbetógrafa, Megapensinologia, página 38, com relação ao terceiro item, há livros inspiradores. Pode citar algum exemplo? Eu posso. Aqui, ó, aqui tem 3 livros inspiradores. O que é a Conscienciologia? Esse daqui foi vamos dizer assim, o abridor de portas, o abridor de caminhos, assim, a ampliação inicial da mundividência. O Cristo Espera por Ti, eu acho imperdível, né, para quem é intermissivista, e para você entender como é que funciona, né, o preparo do intermissivista e tudo, eu acho que é um livro imperdível. E tem esse daqui, que ultimamente tem sido meu livro de cabeceira. O Qualificação Autoral, Aprofundamento na Escrita Conscienciológica. Esse livro é do professor Júlio Almeida. E assim, ele dá muitas dicas sobre escrita e o mais importante, ele faz um mega desassédio mental somático para quem quer escrever, porque ele desmistifica um monte de coisas da leitura, da escrita, né? Então, assim, eu recomendo para todo mundo que quer escrever, que ainda não conseguiu ainda publicar, pelo menos o verbete, eu acho que vale a pena aí a leitura. Em Fatologia, página 38, segunda linha, poderia explicar a autoprescrição biblioterapêutica? Aí vai ser a seleção, né? Qual a seleção que você vai fazer dos livros que você vai ler? O que você está precisando naquele momento? Qual a autopesquisa prioritária? Né? O que é mais relevante para você estudar agora? Então, assim, você vai fazer essa autoprescrição, você vai identificar lá, dentro de tudo que já foi escrito, o que é mais útil para você ler nesse momento. Em Parafatologia, página 39, primeira linha, poderia discorrer sobre a leitura terapêutica enquanto porta para a intervenção extrafísica de amparadores relacionada ao tema interação Equipim-Equipex, discutido no Círculo Mental Somático nesta data, 28, hoje? Sim, hoje. Ótimo. Às vezes, assim, a pessoa está tão atribulada, né, com a problemática dela, eu acho que vale até o exemplo que a Dulce trouxe, né? Então, assim, às vezes a pessoa está tão atribulada naquela dificuldade que ela está tendo, naquele conflito, que às vezes só a pessoa parando para ler um livro que vai esclarecer ela sobre aquele assunto, às vezes é o momento que os amparadores estavam esperando para poder abordar a pessoa e ampliar, né,
quer dizer, para eles fazerem algum tipo de intervenção. Então, assim, muitas vezes no momento da leitura a pessoa relaxa e aí os amparadores têm como fazer uma atuação mais eficaz ali, né? Que às vezes a pessoa na tribulação ela não estava conseguindo. Em Teoriologia, página 39, segunda linha, pode dar dicas quanto à teoria e prática do autodidatismo contínuo? Isso daqui, vou dizer a técnica que eu uso. Eu sou super curiosa, então assim, eu tenho curiosidade sadia, eu até considero que é um dos trafores que eu tenho desde criança. Então assim, eu sempre fui autodidata por isso, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de conhecer. Então, eu vejo assim que o mais importante é a pessoa saber o que ela quer, o que ela gosta, o que ela tem motivação. Porque assim, senão a pessoa não vai conseguir, ela não pode estudar nada por obrigação, porque não tem que estudar isso daqui. Né? Não, eu tenho que estudar a qualificação autoral porque a Tatiana indicou. Não, veja o que você está interessado naquele momento, né? Veja assim, quais são os seus interesses. Que tipo de leitura que você gosta? Qual tipo de leitura você está precisando mais nesse momento? Você está sentindo mais necessidade? Eu acho que é por aí. Assim, vai muito do interesse de cada um. Não dá para a gente fazer nada obrigado, entendeu? Então, assim, o autodidatismo tem que vir de algum tipo de interesse. Eu também penso assim, negócio do autodidatismo, porque se a pessoa ela gosta daquilo que ela está fazendo, sempre ela vai em busca. Inclusive, está aqui, se colocou no sinergismo. O sinergismo, curiosidade sadia, leitura e autopesquisa, né? Você fez pode fazer até um cotejo aí, porque se a pessoa tem interesse, ela vai. Não é por nota que ela vai fazer, não é por obrigação. Isso o autodidatismo pressupõe isso, né? Você vai estudar aquilo que você tem vontade de estudar, né? A curiosidade aguçada que te leva a essa pesquisa, né? Você coloca aqui na interaciologia a interação, acumulabilidade cognitiva, repertório de soluções evolutiva. Na página 40. Poderia comentar um pouco? Então, essa interação é a acumulabilidade cognitiva, quer dizer, tudo aquilo que a gente lê, às vezes um filme que a gente vê, uma conversa que a gente tem, aquilo vai acumulando conhecimento, né? E isso vai ampliando o seu repertório de soluções evolutivas. Então, quanto mais conhecimento você tem, mais repertório você tem para solucionar as dificuldades que você tem, as dificuldades que vão aparecendo no dia a dia. E, ao mesmo tempo, é uma fonte de conhecimento. Por exemplo, quando eu estou com alguma dificuldade, eu já penso assim, onde que eu vou buscar essa informação? Então, assim, se você tem o hábito do estudo, aí volta no autodidatismo, se você tem o hábito de estudar, você vai saber a fonte que você vai procurar. Você não vai ficar perdida, né? E ontem teve um verbete, que é Espaço Mental, né, da Kátia Aracá, que falou muito sobre isso. Eu achei interessante uma técnica que ela sugeriu, que é a pessoa escrever, né? Copiar os tratados da Conscienciologia. Eu achei super interessante a técnica, né? De escrever, pegar um tratado e escrevendo, que é uma técnica de autodesassédio mental somático, né? Eu achei bem interessante. Na página 38, na 8ª linha, eu acho que é 8ª, não enxergo direito, 9ª. A assistência do destino promovida pelo texto tarístico. É o exemplo da Dulce, o exemplo da nossa colega, um monte de exemplo. Mas se você quiser falar mais, isso é muito bom. Tá ótimo. Esse é o verbete que eu estou escrevendo agora, que é a interação autor e leitor. Né? Que é assim, o que eu vou colocar ali no papel que vai mais esclarecer o leitor, o que vai mais ajudar o leitor. Então, assim, se eu pego lá na minha experiência e tento colocar no papel aquelas experiências, como que eu fiz? A gente lá na Editares, nos pareceres de livro, às vezes a gente vê isso. O autor coloca a reciclagem que ele fez, o resultado. Mas ele tem que explicar para o leitor qual foi o passo a passo, né? Como que ele conseguiu fazer aquela reciclagem. Né? Então, assim, esse cuidado do autor é que vai esclarecer o leitor, né? Quais foram as técnicas, como que ele fez aquela reciclagem, senão, como é que, quer dizer, se eu mostrar lá, eu consegui superar isso aqui, tá? Mas como? Explica, por favor, né? Então, assim, o texto vai ser mais terapêutico quanto mais explicativo ele for, quanto mais apresentar técnicas, enfim.
Ô, Tatiana, Sim? Aqui na página 39, na fatologia, na 7ª linha de cima para baixo, você poderia falar um pouco, né, da ampliação do dicionário cerebral, se tem também alguma técnica, como utilizar, e da 6ª linha, de baixo para cima, sobre a autodesrepressão intelectual e as recins mentais somáticas. Na verdade, os dois têm relação direta, né? Assim, a ampliação do dicionário cerebral tem relação direta com esse desassédio mental somático e essa desrepressão. Então, assim, às vezes a pessoa tem autoestima intelectual porque o dicionário cerebral dela é pequeno, é restrito. Então, assim, o que ela precisa fazer? Precisa ampliar o dicionário cerebral. Como que ela amplia isso? Uma das técnicas, tem várias. A pessoa, por exemplo, pode ler dicionário. Ler dicionário é uma forma de ampliar o dicionário cerebral. Mas uma técnica que eu uso todas as vezes que eu vejo uma palavra que eu não conheço, eu olho no dicionário, registro o significado daquela palavra, e até a Rosa complementou. E tento usar, né? Tente usar aquela palavra em algum contexto, né, para você aprender. E eu vejo que isso é uma técnica de desrepressão. Porque assim, aí você não tem mais a desculpa de que não sei o que significa. Né? E aí entra também naquele princípio lá da acumulação. Né? Você vai acumulando. Então, assim, cada palavra nova que você aprende, você vai acumulando. Dali a pouco você já não tem mais dificuldade de ler nenhum texto. Né? O professor Waldo faz isso. É difícil ele encontrar uma palavra que ele não conheça, mas assim, quando ele encontra, ele aplica imediatamente, ele faz algum. Escreve, né? Publica. Não estava ligado. Você pode ligar e repetir a pergunta? Página 41, o primeiro exemplo, leitura terapêutica primária, que gostaria que você explicasse. Esse daqui vai assim, tá junto ali com o mito, né? O mito de o livro por si só promover recins, né? E, então, assim, a leitura por si só não vai promover a recim, né? Então, a primeira exemplologia, a leitura terapêutica primária, aplicada no autoesclarecimento sem gerar recins. Então, assim, a pessoa pode ler o livro, pode até se autoesclarecer, olha, eu estou errada, não, isso daqui, essa minha manifestação não é a melhor. Mas ela pode não querer fazer nada mudar com isso, né? Mas eu quero continuar sendo assim. Então, é uma opção que a pessoa tem. A gente colocou aí aquelas etapas da autoconsciencioterapia, que é a autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Aí a pessoa fica só na autoinvestigação, né? Ela não vai lá ela para ali no autodiagnóstico. Ela não faz o autoenfrentamento nem a autossuperação. No mínimo pode gerar um autoconflito também, né? Não, é autocorrupção, né? Eu acho que a pessoa que tem muita autocorrupção, o conflito demora a chegar na autoconsciencialidade dela, né? Às vezes eu fico me perguntando, será que a pessoa se autoesclareceu realmente? Entendeu? Eu acho que será possível. Que ela se autoesclareceu? Mas tem mecanismo de defesa, né? Eu acho que tem. Mas eu acho que dá para a pessoa se esclarecer, ela saber que ela tem aquele traço nosográfico, por exemplo, que aquela manifestação dela é nosográfica. Coloca embaixo do tapete e não quer nem saber. Não, tem gente, coisa simples, né? Tem gente que sabe que fumar dá câncer, fuma, sabe, né? Tem até aquela piada, né, que diz assim, não, você vai morrer aos poucos. Não, eu não quero morrer depressa, então deixa eu continuar fumando. Aquela piada boba, né? Entendeu? Mas então as pessoas sabem que aquilo faz mal, então tem o esclarecimento e continuam fazendo. Até aí continuando, né, na leitura terapêutica intermediária, aplicada na remissão dos autoconflitos. Então, assim, a pessoa está com autoconflito, né? Ela não sabe lidar direito com aquela situação, e ela pode usar a leitura para fazer a superação desse autoconflito, mas não necessariamente ela vai gerar uma recim, ainda. Né? Aí é a avançada que vai gerar recim de fato. Ou seja, é quando a pessoa aplica, vamos dizer assim, a solução, o remédio que está indicado ali no livro. Tem aquele conceito da conscienciologia que é de você ficar saturada. Eu acho que vai esclarecendo, não vai mudando. Vai esclarecendo, não vai mudando.
conflito, eu acho que ainda não fica na pele da pessoa. Mas aos poucos ela vai entrando em contradição, aqui. Daqui a pouco ela não aguenta mais com aquilo. Aí sim, ela fica no ponto de fazer a reciclagem. Então, de qualquer modo, é bom, é melhor ler assim do que não ler, né? Já é alguma coisa, pelo menos ela está esclarecida, né? Não pode dizer que não sabia. Um dia, quando ela precisar, ela já tem todos os esclarecimentos. Normalmente, quando acontece uma coisa dramática, ela vai buscar... Cai a ficha, né? Cai a ficha. Você tem mais uma pergunta? Página 40. Você fala aqui da mitologia. O mito de a leitura por si só promover a remissão das patologias pessoais. Era isso que a gente estava falando, né? Então, assim, a leitura sozinha, ela não vai promover nenhuma recim. Né? A pessoa vai se esclarecer, mas o movimento de aplicar aquilo que ela leu é dela, né? O livro não vai... Se fosse assim, estava fácil, né? Eu ia ler o livro do Júlio, amanhã mesmo eu ia publicar meu livro. Nossa, ia ser ótimo. Infelizmente, não é assim. A gente tem que pegar as prescrições do autor e aplicar, né, na prática ali, para superar a dificuldade, né? Na página 39, a parafatologia, a penúltima linha, a parapreceptoria auxiliando na compreensão do conteúdo tarístico. Você fala mais um pouco? Sim. Esse daqui é um exemplo que eu tenho de uma colega nossa que ela não é da Conscienciologia, mas ela se interessou em ler o livro da professora Malo, aquele Autocura através da Reconciliação. Aí ela foi ler o livro, depois ela contou pra gente que algumas partes do livro ela não estava entendendo direito. Aí ela foi dormir e, quando ela saiu do corpo, o amparador foi explicar para ela o conteúdo. Falou, olha, sabe aquele conteúdo que você não está entendendo? Então, é isso. Então, assim, para mim foi um exemplo, né, primeiro desse link aqui, né, a leitura enquanto porta para a intervenção extrafísica. Né? Então, assim, era a deixa que os amparadores precisavam para fazer a intervenção com a pessoa. E essa parapreceptoria. Essa parapreceptoria também acontece muito... quando você está saturado, você já está no ponto de superar aquilo, os amparadores entram, né, e muitas vezes até fazem indicação de leitura. E entra também nessa parapreceptoria, né? Já aconteceu comigo, acho que tenho exemplos aí de outras pessoas, de indicação, os amparadores indicando, lê tal livro, lê tal capítulo. No meu caso, teve indicação de verbete. Usar os verbetes para fazer remissão de patologia. Isso foi no início do ano passado, foi bem interessante. Eu estava num conflito danado, assim, num alto conflito grande, assim, e eu não sabia exatamente qual que era a causa do conflito. Então, assim, eu ficava num conflito maior ainda por não saber exatamente por que eu estava em conflito. E foi interessante porque aí eu falei, vou pedir ajuda para os universitários, que eu não estou dando conta sozinha. Então, chamei os amparadores e falei, o que vocês podem me ajudar? E a dica que eles deram, pegue pelo menos 10 verbetes que tenham listagens longas de pesquisa conscienciométrica. Então, por exemplo, eu peguei lá, um dos verbetes que eu peguei foi aquele dos aportes existenciais. Então, fui lá estudar 100 aportes existenciais. Que através desse estudo conscienciométrico você vai entender o que você está em conflito aí, o seu conflito. E foi batata, né? Aí ainda tinha a prescrição. Você tem que ler todos os dias, você tem que estudar esses verbetes e fazer aquela listagem completa. Falei, tá, vou fazer, né? A indicação foi essa. E eu fiz e realmente, assim, deu um upgrade, assim. Eu passei a entender muita coisa. Eu consegui identificar muitos trafores que eu não estava identificando. E foi realmente, ali foi uma remissão de um alto conflito bravo que eu estava ali no momento. E realmente me esclareceu. Quer dizer, eles não precisavam falar nada. A dica que eles deram é, estude que você vai entender. Né? Então, assim, eles deram essa dica. Eu estudei e realmente deu resultado. Ô, Tatiana. A verbetoterapia. Fazer um verbete. Na página 40, o último polinômio, eu acho que define o seu verbete praticamente. Você pode comentar? O polinômio, ler, interpretar, compreender e refletir.
Essa eu vejo que é a técnica da leitura terapêutica, né? Você vai ler, vai tentar interpretar o que o autor está dizendo ali, você vai tentar compreender a mensagem, o conteúdo, e depois você vai refletir. Aqui faltou aplicar, né? Por último, aqui aplicar as prescrições ali do autor. Tudo bem? O nosso tempo está acabando, mas sabe que eu tinha vontade que você desse uma falada rapidinha nessa tecnologia sua? Bem rápida. Tá. Então, a tecnologia aí, a gente falou bastante, mas assim, basicamente ela é o quê? Qual que é a técnica que eu estou propondo aí? Você definiu o tema de leitura, quer dizer, é alguma coisa que está te incomodando, é algum autoconflito que você está, ou é alguma coisa que está te fazendo falta, às vezes é alguma coisa que você não sabe. Por exemplo, nesse livro do Júlio, Qualificação Autoral, eu estava sentindo falta de saber mais como que eu faço para escrever um livro. Então, defini lá a minha leitura. Depois, você vai definir o tipo de material informacional que você vai pesquisar. Vai ser o quê? Verbete? Vai ser livro? Vai ser artigo? Ou tudo, né? Vai ser todos esses materiais? Aí depois você vai fazer a pesquisa nesses, aí você seleciona lá os materiais, depois você vai fazer a pesquisa dentro dos materiais, dentro do livro, do artigo, enfim. Depois você vai definir as palavras-chave relativas ao tema analisado, que é a lexicoterapêutica. Então você tem que definir numa palavra qual que é o problema, qual que é a dificuldade. Você vai fazer uma antonímia, quer dizer, qual que é o contrário daquela dificuldade que eu estou tendo? Qual que é a manifestação mais sadia? Você vai ver se tem sintomas. Tem algum sintoma que eu estou manifestando? Quais as causas? E quais os efeitos? Quais os mecanismos? Né? Quais são os gatilhos para aquela manifestação? Quais são os pensamentos automáticos? Quais são as crenças disfuncionais que estão ali relacionadas? E quais são as técnicas terapêuticas para eu fazer a remissão dessa dificuldade. E, para finalizar, estudar biografias de pessoas que já dominam aquela técnica. Olha, nosso tempo já esgotou mesmo. Parabéns, Tatiana, pelo verbete. A gente aguarda outros verbetes seus. Nós agradecemos a presença de todos vocês, as perguntas que vocês fizeram, as energias aqui emanadas aqui para a gente. Agradeço também aos teletertulianos, com a participação deles, as perguntas. Aguardamos vocês nos próximos dias, tanto os tertulianos quanto os teletertulianos. E passamos, então, para os nossos anúncios aqui. Obrigada. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 26 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 29 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Valdirene com o curso acoplamentário e a Marta com o curso Sinalética Energética Parapsíquica. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que acontecerá no campus CAEC, nos dias 18 a 20 de julho, e a temática será África. Os epicons é João Aurélio, Kátia Aracaki, Alexandre Nonato e Tony Muscopf. O acoplamentário é um curso que não tem pré-requisito, então todas as pessoas interessadas no desenvolvimento parapsiquismo podem participar. O objetivo do acoplamentário é o desenvolvimento do parapsiquismo, fazendo uso do acoplamento energético e da clarividência facial. Os interessados no curso podem fazer a inscrição diretamente na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde. Identifique, compreenda e empregue os sinais anímicos, energéticos e parapsíquicos fazendo o curso Sinalética Energética Parapsíquica do professor Mário Oliveira nos dias 5 e 6 de julho, na sede da CIP, no Polo Discernimento. Alguns temas que serão abordados: sensibilidade energética, conexão interdimensional, sinergismo interconsciencial, sinalética de amparo e assédio, precognição. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete
Cantilena Autoassediante, especialidade Autodesassediologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.